No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nos alegramos nele. Mais uma semana começando, desejo a todos um dia de bênçãos e uma semana também abençoadas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que me acompanha pelo YouTube, você que me acompanha pelo WhatsApp, muito obrigado, viu? Você que recebe esse áudio aí no WhatsApp. Bom, muitos, na hora que nós vamos falar aqui sobre a divindade de Cristo, sobre a unicidade de Deus, falar que Jesus é o único Deus e que não há outro além dele, inclusive já falei sobre isso aqui no programa, no Minuto da Unicidade, a gente está refazendo, ou melhor, falando novamente, trazendo informações adicionais, porque tem muitas pessoas que, de fato, elas estão chegando aqui no canal ou pedem para serem inseridas no nosso grupo porque querem aprender um pouco mais da unicidade de Deus. Então a gente está sempre voltando a alguns temas aqui. Mas, voltando aqui ao assunto, muitos dizem que Jesus não pode ser Deus por várias razões, né? Dentre essas, a sua palavra no seu sermão escatológico, falando sobre o fim de todas as coisas, onde os discípulos perguntam quando que isso tudo vai acontecer, quando que o Senhor vai retornar. E ele diz, mas daquele dia, né? Quando vai acontecer isso tudo que o senhor está falando aí? Ele diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tá vendo aí? Eu acabei de ler para você lá em Marcos capítulo 13, no versículo 32. Marcos 13, 32. Daquele dia e hora, momento exato, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pronto, tá aí, Jesus não pode ser Deus porque ele não sabe esse dia da sua volta. Então esse é o argumento em que as pessoas que ao mesmo tempo falam que ele é Deus igual o Pai, mesmos atributos, é onipresente, onipotente, onisciente, ele não poderia ter esses atributos se você que defende a Trindade e diz que Jesus tem os mesmos atributos do Pai, já esse atributo cai por terra, porque ele não teria se você usar esta palavra para poder me mostrar que ele não pode ser Deus por isso, porque ele não sabe o dia da sua volta. Você vê quão contraditória é a doutrina da Trindade, porque ao mesmo tempo que eles elevam o status divino de Cristo e do Espírito Santo e Pai, todo mundo igual, todo mundo com os mesmos atributos, primeiro, onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. Se você vê quando ele fala com os seus discípulos, depois que ressuscitou, ele pergunta para Pedro, tu me amas? Ele fala assim, eu amo tu, Senhor. Tu me ama mais do que eles me amam? Amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez que Jesus pergunta, isso está lá em João 21:17, Pedro disse a terceira vez, tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, peraí, Pedro disse que ele, já ressuscitado, conversando com ele, tu sabes de tudo, tu sabes de tudo, de tudo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, quando ele se apresenta para João, ele diz, eu sou o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso quer dizer, tem todo o poder, ele sabe de tudo, mas, peraí, os autores se equivocaram porque tem algo aqui que ele não sabe. Tem algo aqui que está vedado para ele. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe. Então Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Essa é que é a grande realidade. Então se tem algo que Cristo não sabe, então espera aí, se tem algo que ele não sabe, então ele deixa de ser divino, ele deixa de ser todo-poderoso, ele deixa de ser, não pode ser. Ele não pode ser onisciente, ou seja, ter todos os conhecimentos. Não pode ter, porque ele não sabe o dia que ele vai voltar. Ele que vai voltar para buscar o povo, a sua igreja, e ele não sabe. Você está entendendo? Ele não sabe o dia.
Ele sabia de tudo, até que lá, a 2 dias de distância de lá, ó, Lázaro morreu. Tenho que ir lá porque Lázaro morreu. Ninguém falou para ele. Falaram que Lázaro estava doente. Mas dizer que Lázaro morreu, ninguém tinha falado. Então, isso é muito interessante na hora do debate, porque você tem que fazer essas perguntas para o trinitariano. Eles começam a dizer um monte de pergunta e eles mesmos não sabem. Então, você chegar para o Todo-Poderoso e dizer, ó, tu não pode ser todo poderoso. Quando ele se apresentou para João, porque João ouviu esse diálogo, foi ele que escreveu. Pedro dizendo, tu sabes de tudo. É João que escreveu, João 21:17. E aí, mais tarde, anos depois, décadas depois, eu sou todo poderoso. Peraí, Senhor. O Senhor já aprendeu aí o dia que o Senhor vai voltar? O Senhor já sabe? Pelo menos o Pai já falou para o Senhor? Então, assim, é muito interessante você analisar isso. E eu não vou ficar aqui enrolando você, mas chamando você para uma reflexão séria e responsável. Entende? Então, por quê? Por quê? Como nós vamos entender isso? Como nós vamos analisar isso? Primeiro que Mateus, na versão que eu tenho aqui, diz assim, ó, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Tá aqui, João Ferreira de Almeida, AFC Online, entra aí na Bíblia, AFC Online, digita lá, Mateus 24, versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Olha a diferença, não está aqui nenhum filho, nessa tradução que eu tenho. É claro que tem outras traduções que tem lá o filho no meio. Isso aqui explica tudo? Não, mas chama você para reflexão. Será que ele disse nenhum filho? E se ele disse nenhum filho, e aí eu vou continuar. Calma que eu vou continuar. Se ele disse nenhum filho, é porque o que acontece? Você vai ler lá Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, diz essa tradução que eu tenho, que sendo Deus, ou que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Então, se ele se fez semelhante aos homens, se ele foi achado na condição de filho, então ele se sujeitou às leis naturais dos homens. Entendeu? Como servo, menos ainda. Porque tem diferença de servo para livre. O que ele diz lá em João capítulo 15? Já não vos chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então ele estava na condição de servo para servir os seus discípulos. Ele foi achado nessa condição, servindo. E ali ele tem suas leis. O próprio Jeová fala lá no livro de Isaías 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim nenhum se formou, nem depois de mim haverá. Olha, vocês são minha testemunha. O meu servo a quem eu escolhi para vir aqui, vocês precisam saber, entender e crer que sou eu mesmo, o mesmo. E não tem outro. E outra coisa, que ele não disse o dia que ia voltar, ele deixou isso reservado. Ele deixou isso reservado, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Ou seja, vocês não precisam saber disso. É só você ler lá também, Atos capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder. Isso é Jesus Cristo falando. O Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos. Atos capítulo 1, verso 7. Não pertence a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu. Ou seja, os tempos das coisas, porque eles perguntaram a mesma coisa. Lá, só você ler capítulo 1 de Atos. O Senhor vai restaurar agora, nesses tempos agora, nesse exato momento que o Senhor vai restaurar Israel, vai dar o reino, vai estabelecer seu reino agora. Estava querendo saber se era ali, porque viram ele ressurreto, já no Monte das Oliveiras partindo. Então, peraí, o Senhor então agora que vai voltar com seus anjos e vai estabelecer o seu reino? Ele falou, ó, não é para falar para vocês isso.
Não posso dizer para vocês os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Já está tudo escrito, determinado, mas vocês não podem saber as datas. Ô, loucura para o ser humano saber data, né? Ô, glória a Deus, falou, isso não é para o ser humano. Não é. A curiosidade é muito grande. Então existem vários motivos, mas eu prefiro ficar com a versão que tem tudo a ver com que isso está escrito que eu acabei de ler para você. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Não tem filho aqui nessa tradução. Filho não é pessoa, não é um título, é uma condição, é um ministério pelo qual o Eterno desenvolveu. E o Filho, além de ser o verdadeiro Deus e a vida eterna, o Filho é servo. Se fez servo. Você está entendendo? O Filho, você precisa ir com muito cuidado para esse título que o Eterno utilizou, ou né, um dos títulos dele, de filho. Ministério de filho. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou neto, eu sou sobrinho, eu sou avô, eu sou locutor. Quantos títulos, quantas situações eu preciso me comportar como tal? Eu não posso chegar lá no trabalho e dizer assim, ó, aqui nessa rádio eu sou o pai aqui de vocês vão todos me obedecer. Não posso, lá eu tenho que me comportar de maneira diferente. Você está me entendendo o que eu estou falando? Eu não posso chegar na casa da minha mãe, ó mãe, a senhora vai ter que me obedecer aqui, hein? O meu padrasto, vocês vão ter que se sujeitar a mim, agora quem manda aqui sou eu. Não posso chegar lá e dar ordem. Isso eu só posso fazer na minha casa, para minha família e para os meus filhos. Você está entendendo? Então isso é muito interessante analisar essa questão. Eu não posso extrapolar as leis. Eu não posso chegar lá no trabalho e dizer, aqui eu sou pastor aqui, vou dar um ensinamento para vocês agora. Não posso. Entende? São situações que nós trazemos o comportamento nosso humano do dia a dia. Você vai entender como funciona. É muito mais excelente ainda no mundo espiritual. Muito mais forte ainda no mundo espiritual. Ao você chegar e dizer tem 3 por isso, ou tem 2 por isso, ou tem 10 por isso. Esses dias eu estava vendo um maluco dizer na internet que Deus ele é o plural de Deus, Deus pode se dividir em milhares. Aí parece que ele pega, né, uma nave espacial e vai para outro canto lá, refletível. Só pode, eu já estou usando aqui o sotaque paulista aqui, misericórdia. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, o tema é mais amplo, é claro que isso é palestra para... Isso aqui é para a gente sentar horas e horas e horas e horas e trazer um dia inteiro de palestra, falar só desse assunto, que é interessante refletir. Mas os defensores da Trindade, da doutrina trinitariana, são rápidos, né? Eles puxam esse versículo, aí você nem responde esse, ele já vem com outro. Obrigado, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tenham todos uma excelente semana, que Deus abençoe a todos, de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.